Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando em direto este vídeo. Neste vídeo pretendo refletir um pouco sobre o parágrafo 846 do Catecismo da Igreja Católica. Este parágrafo diz o seguinte: fora da Igreja não há salvação. Repito, fora da Igreja não há salvação. Com esta afirmação, ou mesmo com este trecho, não quer dizer que a pessoa que não conhece a Igreja vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Repito, não quero dizer que a pessoa que não conhece a Igreja vai para o inferno. Não é isso. Vou me explicar. Então, o catecismo diz, com o entender das afirmações repetidas pelos padres da Igreja, diz o seguinte: fora da Igreja não há salvação. Quem são os padres da Igreja? Quem são considerados os padres da Igreja? Então, os padres da Igreja são aqueles primeiros grandes santos da Igreja do século I, século VIII. Então, temos a pessoa do Santo Agostinho, este grande santo africano, que lutou muito contra os maniqueístas. Também temos o São Jerônimo, temos o São Basílio, mas outros santos que não irei fazer menção aqui. Então, esses são aqueles grandes gigantes da Igreja, aqueles que lutaram, defenderam o cristianismo. Então, formado de maneira positiva, significa dizer que toda a salvação vem de Cristo. Toda a salvação vem da pessoa de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que é a cabeça, por meio da Igreja, que é o seu corpo. Então, a Igreja é o corpo de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Por isso, o catecismo diz: toda a salvação chega a nós por intermédio da Igreja, ou por meio da Igreja. Então, toda a salvação vem a nós por intermédio, ou mesmo por meio da Igreja. Por meio da Igreja. Por isso, a pessoa precisa entrar. A pessoa precisa integrar-se na Igreja. Precisa entrar na Igreja. Precisa entrar neste corpo de Cristo, que é a Igreja. Uma passagem diz o seguinte: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta Igreja é peregrina. A Igreja é peregrina. O que quer dizer com isso? A Igreja não é estática. A Igreja não está parada. A Igreja está em movimento em todo lado. Então, a Igreja é peregrina. A Igreja é necessária para a salvação do homem. Por isso, o homem precisa entrar. É necessário que o homem entre na Igreja para alcançar a salvação. A Igreja é o único mediador. Por outras palavras, a Igreja é o único caminho que nos leva à salvação. É o único mediador para a salvação. Esta salvação que é o corpo, que é a Igreja, que é o corpo. Portanto, Cristo é a salvação. E este Cristo se torna presente a nós através da Igreja. Que belas palavras, preste atenção. Cristo se torna presente a nós por intermédio da Igreja. Porque quando nós entramos na Igreja, também estamos entrando no corpo de Cristo. Então, Cristo se torna presente a nós por intermédio
da igreja, principalmente pelos sacramentos. Nos sacramentos, Cristo está lá patente. Temos o sacramento do batismo, temos o sacramento da Eucaristia, temos o sacramento da confirmação ou crisma, temos o sacramento da unção dos enfermos, temos o sacramento do matrimônio, temos o sacramento da ordem, que só os sacerdotes é que recebem. Então, Cristo está lá patente nestes sacramentos. Então, ele, colocando com palavras expressas da fé, e do batismo, ao mesmo tempo, afirmou a necessidade da igreja na qual os homens entram pelo batismo. Então, o batismo é este sacramento que nos introduz, é a introdução à vida cristã. Ao fim, iremos sintetizar bem, esclarecer bem o que é o batismo. Então, por isso, não podem ser salvos aqueles que, sabendo que a igreja, ou a igreja, não vou dizer a igreja católica, porque não é a única igreja, aquele que, sabendo que a igreja foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiser nela entrar. Esses não serão salvos. Por quê? Porque eles já têm conhecimento que a igreja é o único caminho para atingirmos a salvação. Porque é na igreja que nós entramos no corpo de Cristo. Então, a igreja convida os homens a receber os sacramentos. A igreja convida os homens a receber os sacramentos. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: ide em todo o mundo, fazei discípulos, ensinai a palavra aos homens, dai ao alimento, esse alimento que é a palavra. Ide em todo o mundo, fazei discípulos e batizai. Quer dizer, Jesus viu que havia necessidade de os homens receberem este sacramento do batismo. Então, quem não foi batizado ainda não entrou no corpo de Cristo. Que belas palavras. Quem não é batizado ou batizada ainda não entrou no corpo de Jesus Cristo. E por outra, quem não é batizado é considerado simplesmente como uma criatura. Quem não é batizado é considerado uma criatura. Então, quando nós recebemos o sacramento do batismo, que nos introduz à igreja, então, quem recebe o sacramento do batismo se torna filho de Deus, se torna herdeiro do céu, se torna filho de Maria, se torna membro da igreja e templo do Espírito Santo. Então, quando nós não recebemos o batismo, não somos filhos de Deus, não somos filhos de Maria, não somos templo do Espírito Santo, mas sim somos criaturas. Deus criou muita coisa. Criou os animais e várias espécies que aqui não irei fazer menção. Então, quando o homem não recebe o batismo, é considerado criatura. Mas sim, quando recebemos o batismo, nos tornamos membros da igreja, nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante. Você que está escutando esse vídeo, acredito que precisamos do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquela terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a alma do homem, é a alma do cristão. O Espírito Santo é a luz. O Espírito Santo nos tira do medo. Quando falo do medo,
lembro, depois dos discípulos de Jesus Cristo terem acompanhado todos os acontecimentos da paixão e morte de Jesus, eles ficaram com medo, eles ficaram fechados, eles não queriam sair porque tinham medo dos judeus, eles ficaram trancados. Mas Deus viu que não seria o fim, a morte de Jesus não seria o fim de tudo. Ele envia o Espírito Santo e ele chega: a paz esteja convosco. O medo desapareceu. Eles tiveram outras visões. Eles ficaram sem medo, porque haviam recebido o Espírito Santo. Então, peçamos a Deus para terminar esta reflexão, para que envie o Espírito Santo, o Espírito da inteligência, aos nossos médicos, para que continue investigando como ultrapassar desta situação que estamos vivendo no mundo. Acredito eu que Deus não está calado. Ele irá fazer milagre. Tenhamos fé. Não podemos desistir. Pedimos muito, mas Deus vai nos atender. Então pedimos a Deus para que envie o Espírito Santo aos nossos médicos, para que possam resolver a situação que estamos vivendo aqui no mundo. Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos.